pessoal, esta é uma aula do terceiro ano do ensino médio, onde vamos aprender sobre análise combinatória, arranjo, permutação e combinação. Vamos ver primeiramente arranjo, através deste exemplo aqui. De quantos modos diferentes 8 pessoas podem sentar em 3 lugares? Então vamos colocar 8 pessoas em 3 lugares. Vamos colocar então aqui as 3 cadeirinhas, os 3 lugares. E aí então temos aqui as 3 cadeiras. Colocamos então na primeira cadeira, nós temos ali 8 opções de pessoas. Na segunda cadeira então, colocando uma pessoa, nós já teremos então 7 opções. E aí sentando essas 2 pessoas, só sobram 6. E aí então multiplicando esses valores, nós temos um total de 366. São 366 situações diferentes, pessoas sentadas ali nas cadeiras. Podemos usar também a fórmula ali em cima mencionada, onde N é o número de elementos. Note que o número de elementos tem que ser maior do que o número de posição. Justamente para que colocamos aqui 8 fatorial, e aí dividido pelo o número de elementos, que é 8, menos 3, que é o número de posição fatorial. Ou seja, temos aqui, então, 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Você já deve ter estudado fatorial, sabe como resolver, Que é 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5 fatorial, dividido, então, por 5 fatorial. Você corta, então, aqui, e você vai ter 8 vezes 7 vezes 6, que é exatamente o que fizemos ali em cima, 366. Muito bem, então essa é uma maneira de resolvermos arranjo. Isso aqui é arranjo. Então notaram que aqui tem de ser, os elementos têm que ser na ordem, eles importam a ordem. Então você tem AB, então é diferente de BA, quando você organiza, então. Por exemplo, você tem uma senha. A senha 12, ela é diferente da senha 21. O número 12 é diferente do 21, mesmo você invertendo. Então, a inversão realmente importa. Você forma outra situação. Ok? Muito bem, agora vamos ver permutação. Permutação realmente é a mesma coisa que arranjo. É um arranjo com o quê? Com o número de elementos igual ao número de posição. Essa é a diferença. É um tipo de arranjo que o número de elementos é igual ao número de posição, sendo que o arranjo sempre vai ser os elementos maiores do que a posição, ok? Não pode ser menor, como vimos aqui. Vamos lá. Vamos seguir então este mesmo modo aí sobre as pessoas nas cadeiras. Vamos supor então que queremos organizar 6 pessoas em 6 cadeiras. Aí sim, você vai ter agora 6 cadeiras. E então, você vai fazer a mesma coisa, Só que aqui é limitado, 6 igual a 6. Você vai trabalhar justamente dentro do mesmo número. Ou seja, você vai ter aqui 6 pessoas, 6 opções. Depois você tem 5, depois você tem 4 opções, depois você tem 3 opções, 2, depois 1. E isso nos faz lembrar o quê? O fatorial. Nada mais é que o fatorial de 6. E quanto é que dá o fatorial de 6? 720. Exatamente o que diz a fórmula ali. Então, a permutação é exatamente o número de elementos. Então, essa permutação ela é o n fatorial. Qual é o n fatorial nesse caso aqui? Então, essa permutação aqui, com 6 elementos, vai ser então o fatorial de 6, que é igual a 720. Ok? Bem, aí então podemos usar também anagramas, O que é um anagrama? É justamente uma palavra que pode ser misturada às letras, aí então você forma outras palavras. Vamos ver um exemplo agora aqui de anagrama. Por exemplo, veja este anagrama aí, com relação à palavra
teoria. Bem, você tem ali a palavra teoria. Então a pergunta é, quantos anagramas tem? Bem, nós observamos que a palavra teoria tem 6, né, letras. Então é a mesma coisa que nós vimos ali das cadeiras, né? Então são 6 posições para 6 letras. Né? Simplesmente nós vamos colocar, né, ali o fatorial de 6, que vai ser então 720, né, conforme vimos antes. Agora vamos ver uma outra situação com respeito a essa palavra teoria. Quantos anagramas tem, né, começando por T? Bem, aí nós temos o T aqui, né? Então depois você vai ter o quê? Mais 5 letras. Né? Então, se você agora tem 5 letras, porque aqui você começa com T, todas elas começam com T. Então você tem agora, o T não vai contar. Então simplesmente você vai ter aqui o quê? 5 fatorial. Né? Que é, no caso, 5 fatorial, 120, né? Isso. Exatamente. Agora vamos ver uma outra situação, né? Ainda com a palavra teoria. Começando por vogal. Bem, agora é diferente, né? Você tem aqui as 6 letras, né? E sendo que aqui você vai começar com uma vogal. Né? E notem que a palavra teoria, ela tem ali quantas vogais? Temos 4 vogais. Né? E, O, I, A. Isso? Sobram só 2 consoantes. Então aqui nós vamos começar com 4 situações diferentes. Então nós vamos ter aqui 4, né, situações diferentes aqui. Certo? Na primeira. Depois nós vamos ter aqui, para essas outras casas, nós temos quantas letras? Se nós pegamos uma vogal e colocamos aqui, se a palavra tem 6 letras, então nós temos agora 5 opções aqui. Aí depois 4 aqui, 3, 2, 1. Então tomem cuidado com isso, né? Então, pegamos uma vogal e aí a palavra ficou com, no caso, 5 letras ainda, incluindo as outras vogais aqui, certo? Aí sim, vamos multiplicar tudo isso aí, né? E vai dar quanto? Né? Aí vai dar 4 vezes, né, 120, que vai dar 480. Ok? Então é bem interessante, né? E note que também a ordem importa, né? Então, neste caso também a permutação é um tipo de arranjo, onde que o AB, ou seja, a ordem aqui, né, é diferente de BA, a ordem importa. Agora vamos ver então a respeito de uma outra análise combinatória, ou seja, a combinação. Bem, vamos ver esse exemplo aqui de combinação. Uma lanchonete dispõe de 10 frutas diferentes. Quantos tipos de suco ela faz com 3 frutas? Bem, aqui agora vamos ver, se nós colocarmos, por exemplo, o abacaxi, a banana e o caju, vai ser a mesma coisa, né? Abacaxi, banana e caju, vai ser igualzinho se nós colocarmos invertido. O caju, a banana e o abacaxi, o suco vai ser o mesmo. Então aqui é a mesma coisa. Então a ordem aqui não importa, porque combinação significa mistura. Isso que é combinar. Combinar significa misturar, ok? Então vamos ver como fica então essa situação. Seguindo então a fórmulazinha ali, ó. O número de elementos, né? Vamos seguir a fórmula aqui. O número de elementos, que é, no caso, 10, né? Dividido, e depois nós temos o número de posição. Então a diferença de arranjo é isso, né? Porque lá não precisava dividir pela multiplicação aqui de posição. A posição aqui, no caso, nós temos 3, no caso, e
Depois nós temos o número de elementos, que é 10, menos o número de posição, que é 3, também fatorial. E daí, então, nós ficamos com, né, 10 fatorial. E aí aqui embaixo nós temos 3 fatorial vezes 7 fatorial. E aí, então, é só cálculo de fatorial que você já aprendeu, né? Ou seja, vamos chegar até 7, né? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido, então, por 3 vezes 7 fatorial. Aí corta esse 7 fatorial, nós temos esses aqui, né? Onde, então, calculando essa multiplicação, temos um total de 120. São 120 sucos diferentes que podemos fazer, então. Ok? Espero que você tenha aprendido bem, tenha notado a diferença, né, entre cada um. Ok? Se você gostou da aula, dê o seu comentário aí, o seu like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no canal. Matemática fácil para o seu Juarez. Ok? E até a próxima aula. Tchau!